Boa noite, professora. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu só fechar a janela, que é um barulhão na rua. Vai esperar mais o pessoal entrar. Deram uma lida na matéria. Pelo menos tiveram tempo, né? Para aula ser 9 horas, deu tempo para vocês lerem. Esperar mais uns 2 minutinhos. Tudo bem por aí? Como é que foi a semana? Tranquilo? Muita matéria? De boa, né? Então tá ótimo. Essas 2 aulas eu já mandei por e-mail. Nós vamos falar sobre aprendizagem motora, até para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão das práticas, né? Que nós vamos se utilizar em algumas aulas, até mesmo a respeito do alongamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das habilidades motoras, as capacidades físicas. Hoje a gente já vai falar um pouquinho sobre um trabalhinho que nós vamos discutir. E se der tempo, no final da aula, a gente vai fazer aquela atividade que eu pedi, né, dos 8 movimentos, colocando na música para a gente trabalhar essa questão de ritmos, tá bom? Vamos aparecer, turma? Vou começar a aula. Vamos lá, tá faltando um pessoal aparecer. Bom, boa noite a todos. Pronto, boa noite, Carlos, tudo bem? Então, nós vamos começar com a nossa primeira pergunta da noite. O que seria uma aprendizagem, gente? O que vocês entendem por esse nome? O que é uma aprendizagem? Que a gente está aprendendo. Como assim? A gente está aprendendo, mas o que é uma aprendizagem? Se alguém perguntar para vocês, me explique o que é uma aprendizagem. É o modo de aprender. Conhecimento de algum assunto? Como ocorre uma aprendizagem, então? Quando você não sabe alguma coisa e alguém usa o seu conhecimento para fazer com que você entenda aquele tipo de informação. Perfeito. Então, a aprendizagem ocorre, lógico, quando você não sabe algo, então a gente vai falar, até vai misturar um pouquinho, falar um pouquinho de psicologia. Vygotsky fala que há 2 tipos de aprendizagem. A aprendizagem proximal e a aprendizagem real, tá? O que seria? Daí ele não fala bem aprendizagem, né? Ele fala zona real e zona proximal. Então, zona proximal é isso mais ou menos que o Carlos falou. Você está próximo de algo. Você até entende, vou dar um exemplo. O que é o andar de bicicleta, mas você não sabe realizar o movimento da bicicleta. Então, você precisa da rodinha, você precisa que alguém ajude a ensinar você a andar, até você conseguir e ter essa aprendizagem, que aí se chama o quê? Uma aprendizagem motora. Então, a aprendizagem é aquilo que nós desenvolvemos no decorrer, né? No decorrer do dia a dia, no decorrer da vida, ok? De algo que a gente até assimila, que a gente fala também um pouquinho de Piaget, vou falar mais para o final. A gente tem a consciência do que é, mas não tem ainda o entendimento de praticar. Então, se a gente colocar na nossa área, a gente está falando sobre ginástica.
Então, tem a questão do rolamento, né, que é a cambalhota. Então, nós entendemos, né, olhamos, sabemos que é uma cambalhota, mas não sabemos realizar. Aí, a partir do momento que alguém vai lá, te explica, olha, você agacha, tenta colocar a cabeça entre as pernas, olhando bem para baixo, o professor ou quem está te ensinando põe a mão na sua nuca para você não pôr a cabeça, você vai começar o quê? A se acomodar com esse movimento até entrar numa adaptação, tá? Então, a aprendizagem, até anotem aí que isso aí é pergunta de regimental. A aprendizagem, ela acontece como modo de assimilação, então eu observo aquilo, mas muitas vezes eu não sei o que é. Acomodação, que é quando eu já estou realizando o movimento, mesmo com aquela questão assim, né? Não ainda fazendo, realizando, então andar de bicicleta. Eu olho para a bicicleta, observo, sei que é uma bicicleta. Subo nela, começo a andar. Ainda me sinto, né? Envergonhado ou com medo de cair, ou com alguma deficiência que eu falo assim, na aprendizagem, né? Não estou ainda tendo uma mobilidade boa até eu me adaptar. E aí eu consigo andar sozinho. E aí realmente aconteceu essa aprendizagem. E a aprendizagem, ela pode ser tanto cognitiva, o que é o cognitivo? Pensar, né? Cognição, pensamento, tá? E motora, que é o nosso movimento, que tá tudo o quê? Né? O motor não existe sem a cognição e vice-versa, porque eu preciso pensar para realizar, ok? Até aí tudo bem, gente? Tá? Então isso ocorre essa aprendizagem motora. Essa aprendizagem, ela tem final? Se aprende sempre? Como que é? Quando ocorre? Sempre tem uma aprendizagem. Sempre tem. Tá? Vocês estão tendo aprendizagem. Toda a vida. Aprendemos toda a vida. Perfeita. A aprendizagem ela só para, infelizmente, quando nós falecemos. Então, a aprendizagem ela começa desde a questão do útero, né, da questão do materno, e aí ela vem, lógico, evoluindo e vai passando por várias etapas, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês a parte do desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Todo mundo está vendo? Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho, essas duas aulas, sobre David Galarrou, tá? Tem o livro dele, é muito interessante ler um pouquinho sobre ele. Ele fala sobre todas as fases, né, que acontece desde da fase uterina até o envelhecimento, toda essa parte do desenvolvimento, da aprendizagem do aluno e como ocorre e o respeito dessas fases que nós precisamos ter, tá? Então, a gente falou um pouquinho da aprendizagem, que é a questão do ato de aprender, o ato de realizar algo, o ato de você entender aquilo que você está realizando, e o desenvolvimento motor, que seria o quê? As habilidades motoras que nós praticamos, ok? Aí, mais uma pergunta. Todo mundo tem habilidades? Não. Não? Por que não? Por que não? Responde para mim. Porque algumas pessoas, algumas crianças, alguns seres humanos, têm síndrome de Down e outras dificuldades. Eu acho Mas que sim. você está Deficiência. falando Desculpa. dificuldades. Fala, Gabriel. Eu acho que sim, que todos possuem habilidades, porém habilidades específicas em certas coisas específicas, entendeu? Por exemplo, eu tenho habilidade em andar de skate,
entendeu? Aí outra pessoa pode não ter. Mas eu acho que todo mundo tem habilidades, mas só que habilidades específicas. Parabéns. É isso mesmo, tá? Todos nós possuímos habilidades, tá? Só que essas habilidades, lógico, nós temos as dificuldades, que nem a questão que o Carlos falou, né, das deficiências, mas eles têm habilidades também. Só que cada um possui um tipo de habilidades. Então, nós começamos a ter os movimentos fundamentais, que são a locomoção, que é o ato de andar, o ato de locomover, a manipulação, que é o ato de pegar, de agarrar, e o equilíbrio, que é a estabilização, que é o equilíbrio. Então, esses três praticamente estão sempre trabalhando juntos, porque para eu me locomover, eu tenho que ter equilíbrio. Muitas vezes, para eu parar algum objeto, que nem o golpe vai do chute, e eu parar o pé com o pé a bola, é uma manipulação. Eu jogar, eu pegar, agarrar, é uma manipulação. Que eu posso estar andando, que eu posso estar pulando, que eu posso estar correndo, tá? Então, esses três ocorrem, pode ser ao mesmo tempo ou não. Até parado, eu preciso ter uma estabilização de tronco, tá? Então, isso ocorre, lógico. Cada ser humano tem a sua fase que vocês vão entender um pouquinho mais para as próximas aulas. E o respeito do indivíduo e da hereditariedade. Então, um dos pontos que ele fala aqui, aí que agora ele travou, é a respeito da questão do biológico, tá? Que é o quê? Que é o hereditário da pessoa, tá? E o respeito do ambiente. Então, Galahu, ele estuda algo que ele fala assim, que é uma ampulheta. Então, nessa ampulheta, você recebe a questão hereditária, né, que é a nossa parte fisiológica, e a questão do ambiente, que é o que influencia, tá? E aí, lógico, quando a criança ela entra numa educação física escolar, ela entra no esporte, ela começa a perceber o quê? O que ela é boa, tá? Então, ela corre muito bem, é lógico que ela está numa fase de aprendizagem, mas o professor ele já começa a notar. Aí a mãe coloca no futebol, ele é bom, coloca na dança, na patinação, e aí ele vai abrindo o leque de habilidades, né? Aonde ele consegue se adaptar muito bem, e muitas vezes ele vê que ele não nasceu para aquilo, que ele treina, 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 mas nem sempre o corpo aceita. Tudo bem até aí, gente? Deixa eu mudar aqui que o negócio travou. Deixa eu ver se melhora agora. Quem é que falou que não é Fui todo eu, mundo que tem professora, mas eu tinha habilidade? me expressado errado. Tá, mas você entendeu? Sim, eu ia falar que não, mas que, na verdade, cada um tinha de um jeito diferente. Isso, muito bem. Tá, é a Patrícia que falou? Eu não consigo Não, a ver todo Laísa. mundo, Laísa. Todo mundo aqui porque eu estou compartilhando. É isso mesmo, tá, gente? Então, assim, todo mundo possui a questão da habilidade, tá? Mas lógico que cada um na sua fase, cada um no seu nível, mas todos são capazes. Dá para ver aqui? Acho que agora sumiu todo mundo, peraí. Vocês conseguem ver o compartilhamento? Sim. Estão vendo a minha... Tá vendo agora a minha tela, né? Que ele sumiu aqui de mim. Então, a gente estava falando na questão hereditária e biológica que Galahu explica, né? Então, lógico, eu posso viver num ambiente onde meus pais têm a questão da prática, mas também eu posso ser influenciado por onde eu estudo, ok? Então, por isso que a nossa fase, a questão da educação física escolar, que é a primeira base dessa criança, ela é muito importante. E na educação infantil vem a questão da
motricidade, tá? Uma das coisas também, vou abrir aqui, porque se demorar aqui, é mais fácil de eu ver. Uma das coisas também que o Galahu fala é a questão do âmbito, né? O que seria o âmbito? O âmbito educacional, o âmbito escolar. É aquilo que o aluno vive, tá? Então, o ambiente que ele está. Então, ele não só aprende dentro da escola, como ele aprende também dentro da família, ok? Agora acho que apareceu. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem, Ele professor. fala também da questão do contínuo e do permanente, tá? Então, essa questão do contínuo e permanente, por quê? Porque a aprendizagem, ela sempre vai acontecer. Ela sempre vai ser algo permanente. Só que, lógico, que ela é algo que ela vai evoluindo conforme a idade desse aluno e conforme as fases desse aluno, tá? Então, vamos voltar um pouquinho. Então, o desenvolvimento, vamos seguir aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Então, o desenvolvimento ele ocorre através da tarefa, que é aquilo que estão oferecendo, agora ele ficou louco, oferecendo para ele, a questão da biologia desse indivíduo, que é o hereditário, e também as condições do ambiente. Então, eu estou numa aula que eu vou dar uma ginástica que não tem um teto, que está no sol do meio-dia, esse aluno ele até realiza, mas o que vai acontecer com ele? O que vocês acham que acontece com ele no sol de meio-dia, fazendo 50 polichinelos? Ele vai ficar desidratado. Desidratado, muito bem, e vai entrar em fadiga bem mais rápido. Então, a gente tem que ver, esse ambiente é propício para essa atividade, tá? O que o meu aluno traz na questão da biologia, tá bom? Então, o contínuo permanente que eu expliquei, né, é algo que vai ocorrer até o final da nossa vida, e permanente porque ele sempre vai existir, tá? Apresentado em áreas, fases ou faixas etárias. O que são as áreas? As áreas de estudo, as áreas educacionais, que pode ser na escola, pode ser num clube, pode ser dentro de casa. As fases. Então, Galahu, como Piaget, ele explica direitinho que cada aluno tem a sua fase. Então, Piaget fala do quê? Do sensório motor, do pré-operatório, do operatório concreto e das operações formais. E Galahu também fala da questão do estágio maduro, do estágio permanente, que a gente vai falar nas próximas aulas. E esse respeito, tá? Então, não adianta eu pegar uma criança de 1 ano e dar uma bicicleta para ela sem rodinha, entendeu? Ela, lógico, vai até aprender, né, se você insistir, mas vai ser precoce. Então, a gente tem que respeitar essas fases, e nem sempre as faixas etárias estão de acordo com essas fases, porque tem a questão ainda da biologia do indivíduo, tá? Então, eu já peguei crianças de 4, 5 anos que têm um repertório motor muito bom, que já está na fase madura, que Galahu fala, né, que já está entrando numa fase boa do repertório, dessa parte fundamental, a criança conseguir realizar muito bem, sair do rudimentar e ir para o refinado, tá? E crianças que têm a mesma idade, mas têm as dificuldades, ok? Ah, mas por que existem essas dificuldades, Raquel? Primeiro, como que é a biologia desse indivíduo? Segundo, quais são as condições desse trabalho com essa criança, tá? E assim, o que ela recebe dentro de casa? Então, vocês vão pegar quem é do bacharel, crianças de clubes da mesma idade, mas que têm, né, trabalhos totalmente diferenciados, ok? Situa-se no âmago da educação, como eu falei, a questão dentro da escola, né, o esporte, qualquer área que a gente fala de esporte, né, a criança é muito bem educada, ela tem os seus limites. A instrução não explica o aprendizado e o desenvolvimento, sim. Aí, o que o autor quer dizer com isso, né? Que nem sempre quando você só instrui,
tem aprendizado, tá? Então, o Rubem Alves, né, que é um grande cara da questão da literatura, da aprendizagem e da educação, ele fala muito sobre isso, que a aprendizagem ela só ocorre quando o esquecimento passa e ela permanece. Então, são aquelas questões assim, o que a gente lembra da escola? A ler, escrever, a contar, os verbos, a tabuada. Por quê? Porque houve uma aprendizagem, tá? Aquele fato da história, aquela questão de ciência sobre o corpo, porque teve uma aprendizagem, o corpo, ele o quê? Absorveu aquilo como peça importante e interessante. Mais uma coisa que acontece aqui é a questão da aprendizagem significativa. Então, o aluno realmente ele só aprende quando acontece o quê? Um significado. Então, muitas vezes o que a gente está falando aqui, dentro, né, dessas aulas remotas, das aulas práticas, não é entendido porque vocês ainda não praticam, tá? Mas a partir do momento que vocês começarem a estagiar, vocês vão entender toda essa questão do desenvolvimento. O estudo do desenvolvimento motor, aí ele explica um pouquinho sobre as questões dos psicólogos, né, década de 70, e aí nós vamos falar um pouquinho da história, né? O que aconteceu? Nessa época, a educação física, bem antes disso, não era muito bem vista, né? Então, isso vem até na questão da história dos gregos. Por quê? Porque a pessoa só pensava no corpo, né? Não na saúde, que nem a gente pensa agora. Questão de corpo, questão de estética, questão de beleza. Então, eles acreditavam que o corpo era corpo, mente era mente, entendeu? Então, eles achavam que eram duas partes separadas que não precisava uma da outra, entendeu? Então, eles batiam muito de frente com isso. E lógico que através dos estudos, até tem um ditado, né? Quando você está com a mente sã, o teu corpo realiza qualquer movimento. Quando você não está com uma mente boa, que você está fadigado, que você está com problemas, o seu corpo não funciona tão bem, tá? Então, eles começaram a perceber isso nas pessoas, né? Que realmente o corpo, ele precisa do pensamento, ele precisa do cognitivo para realizar qualquer tipo de movimento e sim ter a aprendizagem, porque a aprendizagem só ocorre quando o meu cognitivo aprende também, né? Está em ativa. Tudo bom? Qualquer dúvida, pergunta, viu, gente? Questão dos fatores biológicos e ambientais. Então, a interação, ela é muito importante, tá? Mas a criança, Raquel, se ela não tiver uma interação de pessoas, como é que ela vai ser? Já imagina, né? Não tem a história do Rômulo e Remo, né? Das crianças lobo. Ela vai interagir com aquele ambiente, ela vai ser parecido com aquele ambiente, tá? Então, ela está numa família que, por mais que eles não, como é que a gente pode dizer? Não instrua eles a andar, né? Não chega para eles, tem uma maturação, vamos andar, motivem eles a andarem. Eles vão andar. Por quê? Porque está na fase. E porque eles estão com famílias que andam. Então, eles estão assimilando e teu corpo está o quê? Se estabilizando para isso. Diferente se eu jogar uma criança na selva e até mesmo um adulto, depois de anos, ficar numa selva. A gente começa o quê? A se interagir com aquele ambiente, se transformando com o que aquele ambiente está nos oferecendo, tá? Então, quanto mais você está num ambiente que tenha uma interação positiva, que esse ambiente te influencia a fazer, ok? Coisas boas, lógico, você vai ter uma aprendizagem cada vez melhor. Então, tem aqueles dois lados da aprendizagem, né? Que pode ser bom ou ruim. E ele coloca aqui que nada é definitivo, mas sim é recente, porque lógico que cada dia a gente estuda um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento,
entendeu? As fases estão evoluindo, né? As nossas crianças estão evoluindo cada vez mais, principalmente nessa era da tecnologia, celulares, então elas estão aprendendo muito rápido, mas ao mesmo tempo elas estão deixando o quê? O desenvolvimento motor, né? Um pouquinho rudimentar. Tranquilo, gente? E aqui ele explica sobre os 3 fatores, né, que influenciam muito essa questão do desenvolvimento. A questão do individual, que é a hereditariedade, a biologia, a natureza e fatores intrínsecos, que é o que está dentro, né, dessa pessoa, ok? O ambiente, as experiências, a aprendizagem, o encorajamento, os fatores extrínsecos. Então, é aquilo que você oferece para aquele aluno, tá? Então, nós, professores, principalmente do movimento, aquilo que você está oferecendo, as experiências e sempre encorajamento, né? Porque sempre vai ter aqueles alunos que falam, eu não consigo, eu não quero, é isso, eu não tenho coordenação, como a gente falou na última aula. Então, o professor tem que incentivar cada vez mais. E a questão da tarefa, as físicas e as mecânicas. Tá? Então, que tipos de tarefas nós podemos oferecer? Sempre lembrando da questão do quê? Da lateralidade, né? Trabalhar os 2 lados, tá? Para que ele entenda melhor esse desenvolvimento. E aqui vai uma citação, né? Quero ver quem me ajuda a esclarecer isso aqui. Delarue fala que, embora o relógio biológico seja bastante específico quando se trata da sequência de aquisição de habilidades motoras, o nível e a extensão do desenvolvimento são determinadas individualmente e dramaticamente pelas exigências da tarefa em si. O desenvolvimento é relacionado à idade, mas não depende dela. O que ele quer dizer com isso? Que uma pessoa com mais idade pode aprender coisas novas. Perfeito. O que mais? E que uma criança com pouca idade também pode aprender coisas do mais velho. O que mais? Só o Carlos fala, gente. Vamos falar aí. Bora errar. Errar faz parte da aprendizagem. Com uma sequência repetitiva de exercícios, você consegue fazer a pessoa de qualquer idade, como é que fala? Entender o exercício praticamente, com uma sequência repetitiva. Isso mesmo. Tá? Então, assim, a repetição, ela é algo lógico, ela é cansativa, mas com a repetição existe a aprendizagem. Lógico, do modo que tem um objetivo, né? Não adianta você fazer uma repetição sem objetivos. Quando o Carlos falou da questão do mais velho, né? Realmente, qualquer idade, tudo é aprendido, entendeu? Agora, o que ele deixa bem claro aqui, que o desenvolvimento é relacionado à idade, mas ela não depende dela. Então, eu posso oferecer propostas, né? Bem mais maduras para uma faixa etária e que eles podem apresentar. Por quê? Porque eles estão sendo encorajados, tá? Então, assim, é engraçado que eles meio que caem numa contradição, né? Mas espera aí, Raquel, Vygotsky fala que eu tenho que respeitar as fases, mas que eu tenho que dar o encorajamento. Legal. Delarue também fala isso, Piaget também fala isso. Por quê? Você tem que respeitar, mas encorajar, entendeu? Então, assim, oferecer bastante propostas para esse aluno evoluir cada vez mais. Então, mais um caso assim, você pega idosos, né, que você já fala, pô, já tem 60, 65, 70, não consegue mais realizar? Consegue sim, entendeu? Consegue sim, é só fazer um plano legal que ele começa o que ter essa aprendizagem até ele poder virar até um atleta, independente da idade dele.
Tudo bem? Então, essa aprendizagem, ela acontece sempre, né? E aí tem os estudos, tá? Que essa vai ser uma atividade que eu quero depois que vocês me mandem por e-mail. São 3 estudos que os professores, eles analisam a questão da idade, né? E como esse aluno está apresentando dentro do seu trabalho. Então, vamos pensar que todos nós somos professores, tá? E temos uma turma de alunos independente do seu esporte. Então, tem o método longitudinal. Esse método quer dizer o quê? A longo prazo, tá? Então, o autor explica, coleta de dados para explicar as alterações do comportamento. Então, vamos lá, eu tenho uma turma, vou colocar na minha especialidade, tá? Uma turma de dança, que os indivíduos têm a mesma idade, ok? Só que eles têm comportamentos diferenciados. E os comportamentos também atrapalham na questão da aprendizagem. Então, a gente fica basicamente 6 meses treinando, repetindo movimentos, fazendo aquela aprendizagem para chegar, né, numa quase perfeição da coreografia, e eu vou estudar os comportamentos. Então, eu vou ver que, assim, antes de qualquer apresentação, eles vão ter o quê? O nervoso. Então, tem aquele aluno que eu tenho que saber como trato o nervoso dele. Aquele aluno que está tendo dificuldade, será que se eu chamar a atenção dele na frente de todo mundo, como vai ser o comportamento dele? Tá? E aquele que está indo muito bem se eu elogiar? Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que, quando eu elogio ela, ela trava. Tá? Se eu peço para ela fazer qualquer movimento, é uma aluna maravilhosa, mas ela trava, ela não gosta, ela é muito tímida. Então, assim, é um tipo de comportamento que, se eu não prestar atenção, ela vai o quê? Regredir, entendeu? Então, né, é falar do grupo todo. Então, a gente vai estudar um grupo com a mesma idade e diferentes comportamentos. Daí ele coloca até aqui, né, um exemplo. Qualidade da caminhada em crianças com síndrome de Down, desempenho das habilidades motoras. Então, lógico, a gente sabe que essas crianças com síndrome de Down, ela tem as dificuldades, ok? Mas cada criança vai ter o quê? Um comportamento diferenciado, ok? Método transversal. Já seria a coleta de pessoas de várias idades. Então, se eu tenho um grupo de várias idades, o que que acontece? Eu tenho várias habilidades motoras, tá? Então, eu tenho um grupo aqui de 20 pessoas. Aí eu tenho crianças de 5 anos, crianças de 10, adolescentes de 15, adolescentes de 19, adultos de 25, adultos de 30. Como é que vai ser essa aula? Será que vai ser proveitosa? Não, né, gente? Por quê? Uma criança de 5 anos aprende de um jeito, né? E aquele de 30 de outro jeito. Então, ao mesmo tempo que eu vou motivar alguns, eu posso o quê? Desanimar outros. Então, esse é o método que eu faço muito no começo das minhas aulas, para entender. Primeiro, eu estudo a questão das habilidades e vou separando, lógico, habilidades e idades. Só que também é um método que a gente nota, pegando aquela citação lá do autor, que nem sempre aquele aluno que tem 8 anos está na mesma fase dos outros. Então, muitas vezes ele pode o quê? Se superar. Então, você passa para uma nova base, ok? E o método longitudinal misto, que seria a combinação dos 2 métodos, que é o que eu mais trabalho, né? Eles estudam a questão do comportamento e a questão das habilidades. Deu para entender esses 3 métodos, gente? Depois eu vou passar uma tarefa para vocês, tá? Para a gente entender melhor.
E aqui, isso aqui é mais para o nosso entendimento, né? São as classificações etárias do nosso desenvolvimento e como ele ocorre. Então, tem a nossa idade biológica, que é o progresso em direção da maturidade. Então, é a questão intrínseca, né? A morfologia, a questão óssea, dental e sexual, né? De questão de órgãos. Então, isso todo mundo está passando, é algo mais fisiológico. A idade morfológica, que já é a questão do peso e altura. A idade óssea, que é a questão do desenvolvimento dos ossos, que a gente tem que notar, né, aquela turma, será que aquele aluno está tendo um desenvolvimento acelerado ou retardado? O que ele precisa? É lógico que a gente não dá receita, né? Não dá o laudo, mas a gente pode chegar para um coordenador da academia, do clube, da escola e falar, né, o que nós estamos percebendo conforme o semestre. A idade dental, mensuração da idade da calcificação dos dentes, que a gente já sabe que quando os dentes da criança caem, eles estão passando por um processo de maturação. A característica sexual, que vem a questão dos órgãos, a questão da voz, a mudança também de comportamentos que a gente nota. Então, nós, professores de educação física, a gente nota muito isso, essas diferenças, tanto de meninas e meninos, e prestar muito atenção, né, no que está acontecendo, que é um pulo, né, gente, de uma idade para outra. Então, a gente tem que ter um olhar bem diferenciado e jamais preconceituoso também. A questão da idade emocional, que é o meio social e cultural. Então, muitas vezes a criança ela tem aquele tipo de comportamento por causa do ambiente que ela vive, da cultura que ela vive. Então, como podemos ajudá-la nessa questão? A idade mental, isso é bem interessante, porque às vezes a idade mental, você tem 20 anos, mas tem mentalidade de 10, que é aquilo muito que a gente escuta, né? Entendeu? Então, será que a sua idade mental ela está acompanhando a sua idade biológica, tá? Então, muitas vezes a gente nota isso nos alunos. E a idade perceptiva, que é a extensão da percepção que a gente está perdendo cada vez mais, né? A questão do toque, a questão de você olhar para o aluno e perceber se ele está passando mal ou não está, a questão quando você faz um alongamento, você, né, tá tocando no aluno para ele sentir que ele precisa ir mais, tá? Isso a gente está perdendo um pouquinho, né? Aí o autor fala que todas essas idades são relacionadas à idade cronológica, mas não depende dela. Por quê? Foi o caso da mental que eu falei, né? Então, muitos alunos são mais velhos, mas têm mentalidades mais novas. Como aqueles mais novos também, pela experiência, pela sua idade emocional, do que aconteceu com eles, acontece o quê? Deles evoluírem um pouquinho mentalmente, tá bom? Aqui, o crescimento, eu vou passar assim por cima, que é algo só de curiosidade, tá? Não é algo que eu vou perguntar, mas é só para vocês terem, né, uma noção da questão do crescimento e desenvolvimento. Então, o crescimento físico é o nosso corpo, maturação e células, tá? Então, essas questões mais fisiológicas. O nosso desenvolvimento, alterações do nível de funcionamento, adaptação. Então, a gente volta, né, lá no comecinho, quando eu falei da adaptação. É quando você já vê que a pessoa já consegue realizar, já teve um aprendizado. O corpo dela entendeu aquilo que tem que ser realizado, tá? A maturação, alterações qualitativas. Então, o que seria qualitativas? De qualidade, tá? Não de quantidade. Então, um exemplo legal para a gente falar, quando também o menino falou sobre a questão das repetições, o aluno falou, é o seguinte, não adianta eu repetir vários saltos sem qualidade, não há aprendizado, tá? Então, a partir do momento
que eu perco a qualidade de movimento, eu não estou tendo mais essa aprendizagem, tá? Então, é melhor você fazer 10 bem feito, né? Pensando no que está sendo realizado, do que fazer 50 e 40 serem mecânicos, tá? Então, não tem uma maturação, não tem uma evolução. A experiência, fatores que alteram nas características do desenvolvimento. Então, lógico, quanto mais experiência eu oferecer para os alunos, quanto mais experiências eu ter na minha vida, cada vez mais vai o quê? Vai ter o desenvolvimento. Então, vocês que estão estudando agora, estão tendo experiências totalmente novas, principalmente quem ficou parado, né? Uma época, voltou a estudar agora. Então, está tendo outros tipos de experiências, outros tipos de maturação, tá? A adaptação, interação das forças do indivíduo e ambiente. Então, é quando o indivíduo ele consegue se adaptar, né? Então, a gente está passando por esse fenômeno aí, né? Infelizmente, essa pandemia. Então, infelizmente, o Covid ele é algo que ele se adapta. Lembra que antigamente ele não ficava em ambientes muito quentes. Aí ele se adaptou. Aí, muito frio. Aí ele se adaptou. Então, é a pessoa se adaptar àquilo. Então, eu faço uma aula de ginástica, de musculação, não estou acostumada. Conforme a aula, conforme a experiência, conforme o encorajamento desse professor, eu vou me adaptando a essa aula e abrindo um leque nessa questão das habilidades, tá? E o desenvolvimento motor, alteração contínua ao longo da vida. Então, um fala dessas questões do funcionamento, né, da adaptação do movimento e o motor que acontece sempre. E para finalizar, a questão do movimento, que é o ato de mover, né, algo observável. E 2 pontos que a gente se utiliza muito nas aulas, tá? O padrão de movimento, série organizada, de um desempenho de um movimento isolado. Então, eu simplesmente fazer esse trabalho aqui, ó, só de antebraços. Vou fazer um isolado, um movimento só. Já o padrão de movimento fundamental já seria o quê? Combinação de movimentos. Então, eu fiz o antebraço e subi. Voltei, desci. Então, além desse movimento do padrão, eu faço outros movimentos. Então, no abdominal, eu posso fazer um simples abdominal, como eu posso fazer um abdominal em 3 tempos descendo. Então, eu faço uma combinação de movimentos. Aí, o que eu vou pedir para vocês? Me passem uma sequência. Pode fazer todo mundo junto, que eu vou ficar... Agora que eu consigo ver todo mundo. No padrão fundamental, tá? Que é a combinação, e só no padrão de movimentos. Quem se habilita a fazer? Pode levantar, pode fazer sentado. Estou esperando, gente. Ninguém vai fazer? O Derek vai, professor. Ele falou aqui para mim que ele vai. Professores de quê? Educação Vai lá, física? vai lá, Carlos, vai lá, Oi, Carlos. gente. Consegue. Então, vamos lá, né? Vamos Tá lá, bom. padrão de movimento. Um movimento só. Padrão de Isso. movimento. Isso. Fundamental. Padrão de movimento fundamental. Isso. Quem dá um outro tipo de exercício que possa trabalhar o tronco ou as pernas? Agora é você, meu querido. Vai que vai. Tem que ver se houve aprendizagem, gente.
Bom, beleza. Galera, qual vai ser o trabalho da semana, tá? Que vocês vão me mandar por e-mail. Eu lembro que eu pedi para vocês, né, fazerem uns 8 movimentos, mas eu vou deixar um pouquinho mais à frente, tá? Depois dessa parte da aprendizagem. Para a semana que vem, vocês vão me mandar por e-mail, tá? Aí é individual. Vocês vão pensar numa equipe de vocês, onde vocês vão trabalhar o método longitudinal, o método transversal e o método misto. Então, vocês vão escolher o esporte que vocês querem trabalhar. Esse esporte, eu quero trabalhar, que nem eu dei o exemplo, o meu é a dança. Então, eu vou trabalhar o método longitudinal. Então, eu vou ficar mais ou menos 6 meses, um semestre, trabalhando com alunas de 12, quando a gente fala idades, da mesma idade, assim, 12 e 13, tá? Que tem idades, não precisa ser só 12 anos, tá? 12, 13, até 14, elas têm as mesmas habilidades, tá? E aí eu vou estudar o comportamento delas. Então, o que você imagina nesses 6 meses, que tipo de comportamentos esses alunos vão ter? Quem foi atleta aí, sabe do que eu estou falando, né? Método transversal. O mesmo esporte, você vai ter várias idades. Então, essa idade de 5, 6 anos, quais são as habilidades que eles têm? De 8, 9 anos? De 11, 12? De 15 a 17? Então, vocês vão estipular as idades. E o método misto é aquele estudo, né? Onde você vai ter. Aí é que nem eu tenho uma turma de 12 até 15. Então, essa de 12 é que está entrando para essa turma. E a de 15 já está comigo o quê? Uns 3 anos. Então, essa de 12 não vai ter uma habilidade tão boa quanto a de 15. Ou vice-versa, né? Que às vezes essa de 15 está 3 anos comigo e não é tão boa quanto a de 12. Então, o que precisa ser estudado e melhorado? Então, vocês vão pensar nesse esporte, no objetivo desse esporte e o que esse esporte pode oferecer para esses 3 métodos, tá? Isso é o que vai valer a presença de vocês, que é o que complementa a aula de hoje. Ok? É para entregar quando? Semana que vem. Tá? Vocês têm uma Obrigada. semana. Se tiverem algumas dúvidas, pode me perguntar no particular, de vez de perguntar no grupo, que são muitas mensagens, manda a mensagem no particular, tá? Pode mandar, não é para nota, é questão de presença, tá? Só para a gente saber se vocês tiveram um entendimento melhor, porque aí na semana que vem a gente vai falar sobre habilidades motoras, que aí eu vou pedir aquele trabalhinho lá dos 8 movimentos, para aí sim a gente entrar na questão da ginástica geral, tá? Então, é legal a gente ter esse entendimento da aprendizagem, só para vocês verem assim como ocorre, tá? E eu vou passar uma parte também que eu acho que eu não cheguei a passar para vocês, a questão mesmo que o Galahu mostra, que são as fases, só para a gente entender melhor quando for montar planos de aula. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Professora, pode repetir, por favor, para eu poder anotar aqui? Repetir o quê? O trabalho todo? Isso. Minha mãe me chamou na hora. Então, você vai falar sobre os 3 métodos, longitudinal, transversal e o misto, onde você vai escolher um esporte, o objetivo desse esporte, e vai falar, né, através desse método, como vai ser trabalhado, que estudo você está fazendo. Então, longitudinal é o estudo do comportamento, que tipo de comportamento esse aluno pode oferecer. O transversal, as habilidades que cada, né, aluno oferece, independente da idade. E o misto, que eu trabalho ambos. Tá? Por que falar de comportamento, né, gente? Porque o comportamento, ele interfere muito na aprendizagem.
Então, aquela pessoa que ela não se encoraja em falar, em realizar, em mostrar, ela não vai ter uma aprendizagem legal, entendeu? Então, assim, a prática tem que estar, né, atrelada à questão da teoria, para ele entender melhor e ter uma aprendizagem melhor. Deu para entender? Quem mais me chamou? Acho que foi o Gabriel. Não, já cessou minha dúvida, obrigado. Já? Já. Então, isso, gente, vocês vão trabalhar futuramente, porque eu trabalho com esses tipos de métodos, até para entender melhor, né, as minhas alunas, entendeu? Já trabalhei com método longitudinal, quando a gente foi para a Argentina, a gente trabalhou 6 meses, onde gerou 1 milhão de comportamentos, né? O medo, a ansiedade, aquela questão, não dá tempo, aquela questão, eu não consigo, às vezes o desânimo, né? Porque às vezes a gente se sente muito cansado, aquela dançar a mesma coreografia, né? Uma hora cansa. Então, quem é do esporte, do futebol, já passou também por isso, né? Treinar muito, 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 e quando chega assim na semana, você pergunta, será que eu estou preparado para tudo isso? E tudo isso faz o trabalho do quê, né? Dessa aprendizagem motora, tá? O encorajamento que o professor vai fazer. Ok, gente? Tudo bem? Ok. Sem dúvidas? Não? Tudo certo, tudo certo. Então tá bom, gente. Então, uma ótima noite. Qualquer dúvida pode me chamar no particular, você já tem a matéria da semana que vem. Vou colocar meu e-mail de novo lá para vocês passarem a atividade e a gente discutir um pouquinho para a semana e falar de habilidades. Tá bom? Então, Tá ótimo. beijo, um ótimo final de semana. Espero que tenha sido uma aula boa e de aprendizagem, ok? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Ótima noite. Tchau, Tchau, boa professor. noite. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Imagina, eu que Tchau, boa agradeço. noite. Boa noite. Boa. Final de semana, galera.